Uma palavra com vocês, Efésios capítulo 3, verso 10, Efésios capítulo 3, verso 10, e primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 10 também. Efésios 3, 10, primeira epístola de Pedro, 4, 10. Irmãos, uma palavra que eu ministrei na última vez que eu estive aqui com jovens, mas confesso que ministrei pela manhã, nada a ver, outro tipo de revelação, e eu não sei qual é a linha que Deus vai levar para essa noite, se foi como no culto da manhã, mas que o Senhor possa falar grandemente. Também quero aqui agradecer, enquanto você procura, aos nossos irmãos que estiveram, quem aqui esteve na vigília do Vaso Novo junto conosco? Irmãos, graças a Deus, foi uma bênção, algo maravilhoso, foi um momento preciosíssimo. Amém, irmãos? Quem achou, se coloque sobre os pés em reverência à palavra de Deus. Quem está sem a Bíblia, acompanhe no PowerPoint. Dá para você ler. Está escrito assim, irmão, Efésios 3:10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais. Repetindo, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Primeira epístola de Pedro, 4:10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Repetindo, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra, Pai, que foi ministrada nesta manhã, a qual o Senhor trouxe uma grande revelação para os nossos corações, e que não seja diferente nessa noite. Por isso, Senhor, que agora possamos atentar aos nossos ouvidos e o nosso coração aberto, para receber do Senhor a revelação desta palavra, no nome de Jesus. Cumprimente teu irmão e diga uma boa palavra, tome os assentos. Isso, irmão. Irmãos, eu quero compartilhar com você esse texto com o tema a multiforme de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve aqui aos irmãos de Efésios, e ele nos dá uma grande lição, irmão. Ele nos mostra, irmão, que muitas das vezes, eu acredito que ele estava dizendo isso para os irmãos de Éfeso, porque assim como os irmãos de Éfeso, nós muitas das vezes não sabemos essa multiforme de Deus, não sabemos como Deus trabalha, não sabemos como Deus age, nós não entendemos a maneira do trabalhar do nosso Deus. Então, ele diz aqui para nós em Efésios, irmãos, ele diz, olha, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, ou seja, através de mim, através de você, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. E ele diz, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que ele quis dizer aqui, irmão? Ele quis dizer, irmão, que Deus usa as nossas vidas para estar ministrando tanto para os anjos como para os demônios. A nossa vida é um instrumento de Deus. Nós não observamos direito, mas quando Deus está nos usando, Deus está ensinando e mostrando através das nossas vidas, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, a maneira que Deus faz. E Deus, irmãos, usando nós como instrumento,
nós acabamos ministrando na vida dos anjos. Os anjos começam a ver o que é essa grandeza de Deus, o que é essa manifestação de Deus através de nossas vidas. E aí, os demônios, eles são ensinados através de nós. Por quê? Porque, na verdade, quando Deus nos usa, Deus mostra a sua grandeza, o seu poder e a sua sabedoria. Mas, infelizmente, o que Paulo está dizendo, que muitos, irmãos, de nós, não conhecemos essa maneira que Deus trabalha. Não entendemos essa forma de Deus. Então, irmão, estudando melhor a multiforme de Deus, nós percebemos a grandeza dele em ser e fazer as coisas. Como o que Deus é e como ele faz as coisas. Então, queridos, Paulo diz que Deus, ele é sábio. E que a sabedoria de Deus é um calendoscópio. Isso sim, ou seja, essa multiforme de Deus. Por quê? Porque muitos de nós estamos aqui, mas, irmãos, nós achamos que Deus só age nessa área da minha vida. Sabe, nós achamos que Deus só age nesse pequeno problema que eu estou passando. Está enganado, irmão? Para você entender um pouquinho melhor, a sabedoria de Deus é como um calendoscópio. Ele vai além do que você imagina. Deus enxerga muito mais do que você pensa. Deus, irmão, está fazendo um projeto para trabalhar na sua vida muito além do que você projetou. Tem muitas pessoas que são limitadas nas coisas de Deus. Tem muitas pessoas que desistem muito fácil daquilo que começou. Por quê? Porque não conhece a multiforme de Deus. Porque quando nós conhecemos a multiforme de Deus, eu entendo que Deus está olhando para o pastor Zé Carlos aqui, mas Deus já está visualizando a minha vida lá na frente. Deus já está visualizando as minhas bênçãos lá na frente. Deus já está arquitetando toda uma estrutura para a estrutura da minha vida. Mas quando nós não conhecemos a multiforme de Deus, nós achamos que Deus se limita nesse meu problema. Nós achamos que Deus se limita nessa minha pequena vida. E daí então o que nós fazemos? Ficamos tristes, cabisbaixo e desistimos das coisas. Mas o apóstolo Paulo diz que você tem que entender uma coisa. Deus te escolheu, Deus te separou para você ser um instrumento na mão dele. E através das nossas vidas, pessoas são ensinadas e os anjos e os demônios são ministrados por cada um de nós. Porque a maneira que nós nos comportamos, mediante a maneira que Deus nos usa, ensina as pessoas e mostra a grandeza de Deus. Diga para o teu irmão, Deus quer te usar. Você é esse instrumento de Deus, irmão. A única questão é que muitas das vezes nós não entendemos. Ou seja, quem diria que nós pregamos para os anjos e para os demônios? Quem diria? Não é verdade? Que eles aprendem de Deus através de nós. Verdade, irmão? E nós vemos essa multiforme de Deus de uma forma que muitas das vezes não se torna uma multiforme, mas parece que Deus é muito limitado. E eu quero deixar essa proposição para o seu coração. A multiforme de Deus mostra a maneira de ver e de agir do nosso Deus. Essa multiforme mostra a maneira que Deus vê e a maneira que Deus age. Agora, como que nós podemos entender essa multiforme de Deus, irmãos? Eu quero aqui compartilhar, irmãos, várias formas de vermos Deus. Porque nós sabemos como Deus nos vê, não é fato? Agora, no final dessa palavra, que você enxergue Deus e veja essa multiforme dele, irmão. Primeiro ponto, irmão, quem é Deus? Pergunta para o teu irmão, quem é Deus? Pergunta para ele, como que você pode definir Deus? A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14, diz assim: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que sou, me enviou a vós. Irmãos, o que quer dizer? O que Deus quis dizer com eu sou o que sou? Na verdade, irmão, aqui Deus disse tudo e não disse nada. Ele disse tudo, mas também não disse nada. Por quê, irmão? Porque o que Deus quis dizer para Moisés? Quando ele disse,
eu sou o que sou, Moisés. Moisés disse, entendi. Mas o que é eu sou o que sou? O que o Senhor quer dizer? Na verdade, quando Deus disse isso para Moisés, ele disse, Moisés, você nunca, nem você, nem tampouco os meus filhos, vão conseguir definir Deus, sabe, de uma forma melhor. Não dá para definir Deus. Por mais que você queira, você não vai conseguir definir Deus. Irmão, o que Deus quis dizer? Que não existe nenhuma palavra que pode conter Deus. Não dá para você tentar explicar quem é Deus com uma palavra. Porque Ele é muito grande. Ele é maior do que você pode imaginar. Sabe? Não tem palavra que possa conter o nosso Deus. Irmãos, Ele quis dizer, Moisés, olha, Deus, Ele não cabe, sabe, em descrição nenhuma. Não tem como descrever Deus. Não tem como descrever a grandeza dele. Não dá. Ele quis dizer, Moisés, olha, preste bem atenção. Na verdade, ele não cabe em nenhuma palavra. Mas você pode me dizer, mas pastor, mas muitos dizem que Deus é o Deus das montanhas. Disse, isso é verdade, pode dizer. É verdade. Outros podem dizer, mas Deus não é o Deus do universo? Também. Mas Deus não é o Deus das pessoas? Também. E você pode começar a imaginar muitas coisas de Deus. E Ele é tudo isso. Pode continuar imaginando coisas maravilhosas, coisas fantásticas, coisas boas. Mas mesmo assim, você não vai conseguir definir Deus. Porque Deus é tudo isso e muito mais. E como é que nós podemos, então, descrever essa multiforme sabedoria de Deus, irmão? Como que a multiforme dele pode ser conhecida, se não tem nenhuma palavra que pode descrever Deus? Porque se eu conseguisse com uma palavra descrever Deus, ficava muito mais fácil de eu conhecer essa multiforme de Deus. Se eu conseguisse com alguma palavra explicar quem é Deus, seria mais fácil para mim entender essa multiforme de Deus. Mas ele só disse isso para Moisés. Eu sou o que sou. Ou seja, tudo cabe nele, mas ele não cabe em lugar nenhum. Ele pode habitar aonde ele quiser, irmão, mas ele também não pode ser preso a um lugar só. Irmão, a multiforme sabedoria de Deus pode ser conhecida por nós, como igreja, mas não esse prédio como nós estamos aqui. Não, a igreja não é o prédio. Pastor, mas calma aí, irmão. Por quê? Porque no sentido do prédio, nós somos uma instituição. E eu preciso dessa placa com CNPJ para mim poder funcionar nesse prédio. Senão o pessoal vem e fecha esse prédio. Então eu preciso de uma instituição, irmão. A instituição, ela foi criada para que nós pudéssemos nos reunir, como nós estamos aqui. Mas, você pode me pergunta para mim se é certo, pastor, sim ou não? Se é certo ou não, eu não sei. Mas nós aprendemos a fazer isso, todo mundo faz e vamos continuar fazendo. Porque, na verdade, tudo é instituição. Então, não tem como mudar. Mas uma coisa é certa, irmão. Deus, Ele tem algo para agir nas nossas vidas que Ele quer que você conheça. Segundo ponto, irmão. Cada um de nós somos dispenseiros da multiforme de Deus. Primeira epístola de Pedro 4,10 deixa bem claro isso, irmão. E você tem que entender algo de Deus, já que Deus cabe em todo lugar, mas Ele não consegue ficar preso em um lugar só. Não tem como nós descrever Deus com uma palavra, porque Ele é muito grande. Então você imagina a grandeza desse Deus. Mas tem algo muito importante que você precisa aprender. Cada um de nós somos dispenseiro desse Deus grande. Desse Deus, irmão, fantástico. Diga isso para o teu irmão, você é um dispenseiro desse Deus fantástico.
Você, meu irmão, é um instrumento desse Deus fantástico. Verdade. Então, cada um de nós somos dispenseiro desta graça. E tem algo, irmão, muito importante. Tem coisa que vai passar por você. E só pode ser passado por você. E por mais ninguém, irmão. Olha aqui para mim, irmãos. Deus tem um grande propósito em nossas vidas. Mas muitas pessoas, por não conhecer esse Deus, por não conhecer a multiforme desse Deus, não entende isso, irmão. Talvez você não saiba, mas diga isso para o teu irmão se ele não sabe. Se ele não sabe, diga para ele: você é insubstituível. Irmão, preste bem atenção numa coisa. Você não pode ser substituído por ninguém. Calma aí, pastor. Quer dizer que se eu parar de fazer a obra de Deus morre? Não, a obra de Deus não vai morrer. Mas uma coisa é certa: muitas coisas que Deus poderia fazer através da sua vida, não vai acontecer aqui nesse lugar. Eu fiquei muito triste. Eu sei que os jovens estavam no acampe, mas nós tivemos uma vigília poderosa sexta-feira na igreja do pastor Sérgio Vaso Novo. Eu coloquei um ônibus. Cadê o Renato? Tá à noite? Tá doente? Tadinho. Nós vamos orar por ele. O Renato conseguiu um ônibus para nós. E eu coloquei um ônibus, irmão, lá no Jardim Oratório, para trazer os irmãos para a vigília. Olha só, irmão. E daqui da IBR Praça da Bíblia não veio um irmão dentro do ônibus. Um irmão. Não, vocês não contam, né? Vocês são da família. Não tinha um irmão. Renato chegou lá embaixo no Jardim Oratório, disse: pastor Zé Carlos, não tem ninguém. Eu falei: brincadeira. Dá mais uns 5 minutinhos. Acabei o curso aqui, subimos com os carros para lá, e o Renato veio embora. O ônibus veio lotado, mas veio lotado com a IBR do Jardim Oratório, irmão. Aí, irmão, eu pergunto para você uma coisa. A vigília foi uma bênção, irmão? Sim ou não? Foi uma bênção. Foi uma bênção, irmão. Só que tem uma coisa, meu querido. Preste atenção. Tinha coisas que Deus queria usar, era a sua vida. Como ontem nós indo para a chácara, a Ivone, estava eu, Josué, a minha esposa, a Ivone, e ela estava dizendo que uma mulher que congregava lá naquela igreja, ela tinha saído daquela igreja, nunca mais tinha aparecido, e ela decidiu ir naquela vigília. E quando acabou a vigília, ela procurou a Ivone, que elas são conhecidas, e ela disse: Ivone, faz muito tempo que eu saí dessa igreja, e hoje eu decidi voltar. Mas depois da palavra do teu pastor, eu estou voltando para a minha igreja, vou pedir perdão para todos os irmãos e vou congregar nesse lugar. Agora, se eu não tivesse tido lá, irmão, aquela mulher ia ser abençoada? A manifestação de Deus aconteceu. Os irmãos receberam um grande poder de Deus lá. Mas o que Deus tinha para fazer na vida daquela mulher tinha que ser através da minha vida. E se eu não tivesse lá, aquela mulher não seria abençoada. Pastor Miguel pregou também. Eu tenho certeza que outras pessoas foram abençoadas. Mas aquela mulher, irmão, se eu não tivesse lá, ela não tinha sido abençoada. Por quê? Porque quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu para nós sermos usados, para que Ele ministre na vida das pessoas e ensine os seus anjos e até os demônios que Ele é Deus e não é Deus de brincadeira. E Ele usa a nossa vida, irmão. Eu estava pregando lá naquela vigília e eu falei com ar até de brincadeira. Eu disse assim: se eu fosse revelar aqui hoje, eu revelaria 20 pessoas que estão nessa situação. E continuei pregando, irmão. Quando chegou no final, eu chamei as pessoas para frente, irmão. E daqui um pouco o pastor Miguel subiu e disse: pastor Zé Carlos, você estava pensando que Deus estava brincando com você? Não é brincadeira não. Conte quantas pessoas tem aqui.
Eu disse, tem 18. Ele disse, pois as outras 2 ainda estão lá dentro, no meio da igreja. Pode chamar. Eu falei, irmão, eu pensei que eu estava brincando quando eu revelei. Mas tem 18, tem mais 2 aí. Na hora que eu falei, as 2 levantou e veio, irmão. Agora eu pergunto, irmão, se eu não tivesse ido nessa vigília, como você não foi? Você arrumou um monte de desculpa para não ir. Mas você sabe, irmão, que por motivo de você não estar lá, muitas coisas não aconteceram. Porque tem coisa que Deus vai usar é a sua vida. Tem coisa que tem que passar pela sua vida e não vai passar pela vida de ninguém. Deus não vai usar ninguém como usa você. Nós somos seres únicos. Nós somos seres singulares. Deus pode falar através da vida do Bruno, mas não vai falar da mesma maneira que Ele fala através da minha. Presta atenção, irmão. Você é um ser insubstituível. A obra de Deus, ela continua. Mas quando Deus nos escolheu para ser instrumento, irmão. Tem pessoas que faltam no culto como se fosse algo normal. Não vai na célula. Preste bem atenção, irmão. Você está deixando de ser abençoado. E você está deixando de abençoar as pessoas. Porque Deus quer usar a sua vida. Mas pastor Zé Carlos, eu nem sei falar direito. Você não precisa saber falar, irmão. Às vezes um gesto. Às vezes um sorriso. Às vezes um abraço. É a maneira que a multiforme de Deus vai trabalhar. Você não precisa ser um pregador como eu. Você não precisa ser eloquente para pregar. Você tem que entender a multiforme de Deus. Aonde você está, Deus vai te usar. Você não precisa nem cantar. É por isso que nós não entendemos a multiforme de Deus. Nós faltamos na célula. Você sabe por que a sua célula não multiplica? Porque os membros da tua célula não conhecem a multiforme de Deus. Se eles entendessem, eles não faltavam. Porque eles sabem que se ele não for, tem coisa que não vai acontecer ali. Mas o meu líder está, eu sei, mas tem coisa que tem que passar por você, não é pelo seu líder. Mas o meu líder fala melhor que eu sei, mas não pode acontecer, porque tem que passar por você. Isso chama-se multiforme de graça. Tem algo que só vai acontecer através de você, meu irmão. Ontem eu vi um gesto tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu chorei. Chorei. Tem coisa que fala muito mais do que qualquer palavra. Tá todo mundo brincando no touro mecânico, todo mundo dando muita risada. Não era, Bruno? Todo mundo. Mas tem um menino que ele é cadeirante. Gleison, ele está aí? Todo mundo. E ele dava risada também quando via todo mundo. E um caía do touro, outro levantava. E todo mundo segura o touro, segura o touro. E o Gleison lá na cadeira. Porque ele não pode. Nem minha esposa conseguiu subir em cima do touro. Tiveram que 2 subir para ajudar ela a subir. Então o Gleison não podia, irmão. Aí daqui um pouco, irmão, quando eu olho, 2 doidos, pega aquele menino, que as suas próprias pernas não permitem que ele subisse e brincasse, como todo mundo estava brincando. Colocaram aquele menino em cima do touro, irmão. E quem estava lá viu a alegria dele. Ele que estava, e ele segurava um de um lado, o outro do outro, um do lado, outro do outro. Eu disse, Deus, isso é a tua multiforme, Deus. Isso é a tua grandeza, Deus. Não precisa falar muito, irmão. Quando Deus usa, Deus nos usa por uma simples atitude. E a alegria dele era muito grande, irmão. A alegria dele era muito grande. E como todo mundo, ele caiu do touro também. Mas, irmão, tem gente que não entende. Agora, se não me falha a memória, quem estava segurando ele era o Danilo e o Lincoln. Se o Lincoln e o Danilo não tivesse lá, não tinha acontecido isso. Porque são doidos. Eu não faria um negócio desse, irmão. Eu não faria um negócio desse. Porque eu ia imaginar que ele podia se machucar quando ele caísse. Você tem que entender que se Lincoln e Danilo não estivessem lá,
A alegria daquele menino não teria sido completa como a de todo mundo. Será que você não consegue entender a multiforme de Deus? Você não consegue entender que você não precisa ser um pregador, um ministro de louvor, um cantor, uma pessoa eloquente? Através daquela atitude, os anjos choraram e o demônio ficou com mais raiva, porque Deus mostrou o que é a igreja, Deus mostrou o que é a sua grandeza, Deus mostrou a sua multiforme. Mas você não entende, irmão. Você acha que tem gente melhor na igreja? Você acha que tem gente melhor na sua célula? Só que você hoje saia daqui entendendo uma coisa: não importa a tua idade, nem o seu intelecto, você, para Deus, é insubstituível. Deus vai te usar do seu jeitinho mesmo. Pode ser caipira, pode ser baiano. Deus quer te usar. Você não precisa. Todo mundo aqui pregasse ia virar uma confusão danada. Mas nós não entendemos. Nossa vigília lá foi uma bênção. Mas uma coisa é certa, irmão. Se nós não tivéssemos ido, tudo aquilo não tinha acontecido. E o negócio não foi mais tremendo ainda. Sabe por quê, irmão? Porque você não foi. Muita gente deixou de ser abençoado por sua causa, irmão. Se você conhecesse a multiforme de Deus. Deixa eu confessar um negócio, irmão. Não, esse negócio não tem nada a ver com a ministração que eu ministrei para os jovens, né? Chegou sábado, eu tinha que atender um cliente. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu não vou na chácara, não. Estou cansado, tenho que fazer minha ministração. Vou não. Aí eu vinha voltando, irmãos. Já era quase meio-dia. Aí eu falei, sabe uma coisa? Não vou não. Mas, irmãos, a coisa melhor na vida de um ser humano, ele entender quando Deus está falando. Aí eu cheguei em casa, falei assim, se eu falar para a Dina, vamos na chácara, e ela falar, vamos, é para mim ir. Porque a disposição, eu falei, a Dina deve estar mais indisposta do que eu. Aí eu cheguei mais crente que ela ia dizer, não vamos. Quando eu cheguei lá, ela já estava trocada. Aí eu falei, vamos. Ainda disse para você, né, Daniel? Tinha falado com o Daniel na metade do caminho, eu disse, Daniel, eu vou ver. Eu não sei se eu vou, não. Chegar em casa eu vou ver com a Dina. Chegar lá, a Dina já estava trocada. Eu falei, é para mim ir. Irmão, se eu não tivesse ido, Deus não tinha falado comigo através da vida desses meninos. Eu estava lá no quarto. Os meninos são muito preciosos. Eu não sei onde eles arrumaram tanto amor por mim, que diz que eu sou tão bravo. E eles diziam assim, ô pastor, vamos jogar bola. E eu lá quietinho, né? Eu falei, não, vou não. Pastor, vamos jogar no meu time. Não é porque eu sou bom de bola, não, meu. É que eles são puxa-saco mesmo. Vamos jogar no meu time, pastor. Eu falei, não. Vamos, pastor, que é isso? Vamos lá, pastor. Aí daqui um pouco eu falei assim, Mike, vai lá. Pega lá minha bermuda e pega lá a minha camiseta que eu vou jogar bola. Aí eu entrei pro quarto, aí um disse assim, pastor, o senhor tem tênis? Eu falei, tem não, que no seu caso? Eu falei, 40. O André, devolveram, André? Devolveram. O André me arrumou uma chuteira bonita, rapaz. Eu falei, nossa, não era mais bonito que tinha um detalhe verde, eu não sou muito chegado, não. Aí, irmão, fui lá, joguei um futebol com eles. Me alegrei ali com eles. Aí na hora que eu estava me trocando, aí tinha um outro menino também. Eu tomei um banho e estava me trocando. Aí tinha um outro menino. Não vou falar o nome do santo não, que o santo está aqui. Aí nós começamos a conversar, irmão. Aí disse, pastor, eu sempre disse assim para Deus, eu quero um dia conversar com o pastor, porque eu quero fazer uma pergunta para ele.
E ali ele perguntou para mim, irmão, e nós acabamos estendendo a nossa conversa. Ficamos quase uns 40 minutos, né? É Gilberto o nome dele? O Gabriel. Desculpa aí, Gabriel. Entreguei. Ficamos uns 40 minutos, né, Gabriel? Mais ou menos conversando. Um tempão, ficamos conversando. E aí ele disse assim, pastor, eu sempre tive vontade de perguntar para você. Eu sempre falei, um dia eu vou poder sentar com o pastor e conversar. E ali, irmãos, eu estava pensando hoje, com essa palavra, se eu não tivesse ido lá, o Gabriel ia continuar com aquela dúvida. É Gabriel? O Gabriel ia continuar com aquela dúvida, né, Gabriel? Ele ia continuar com aquela dúvida. Irmão, tem coisa que Deus só pode fazer através de você. Você não entende isso, irmão? Você não existe a pessoa que é substituível. A obra de Deus não para e nem termina. Mas nós, por nós não entendemos a multiforme de Deus, muitas coisas no nosso meio não estão acontecendo. Mas sabe por quê? Diga para o teu irmão. Porque você não está lá. Irmão. Irmão, tem coisa que não está acontecendo porque você não está lá. Sabe por quê, irmão? Porque se você não vier, tem algo de Deus que nós nunca veremos. Verdade. Se você não vier, tem algo de Deus que eu nunca vou ver. Porque esse negócio tem que passar por você. E é só por você, irmão. Irmão, preste atenção. Se você não estiver, tem algo de Deus que eu nunca vou perceber. Porque você não está ali. Irmão, preste atenção. Se você não estiver, tem algo de Deus que não vai ser revelado na minha vida. Isso é fato, irmão. Por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque, irmão, você tem algo de Deus que só passa por você. Isso é Deus, irmão? Por que será que Deus faz um negócio desse, Bruno? Por que Deus não pega o meu jeito de falar e um dia encarna? Aí faz que nem o Danilo. Danilo estava me imitando, irmãos. Ele levanta o short e fica lá, empurra a barriga e fica me imitando. Mas por que a pessoa diz assim, o pastor Zacarias vai encarnar no Bruno? Não, irmão, ele pode até me imitar. Mas tem coisa que só passa por mim. Não dá. Mas por que Deus faz um negócio desse? Se Deus é tão grande, se Deus é tão completo, se Deus é tão fantástico, por que Deus, irmão, não pode usar uma outra pessoa para fazer o que Ele ia fazer através da sua vida? Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer nos ensinar a cada um de nós aprender a valorizar o nosso irmão como um ser único. Eu tenho que amar a Maiara independente dela ser brava. Eu tenho que amar a Maiara independente dela ser nervosa. Porque tem coisa na vida da Maiara que só vai chegar na minha vida se ela tiver. Se a Maiara não vir, eu não vou viver. Se a Maiara não estiver, eu não vou presenciar. Eu preciso dela. E isso é que faz nós virarmos igreja, irmão. No dia que você despreza o irmão, você está desprezando a bênção de Deus. No dia que você machuca o irmão e distancia o irmão, você está desprezando o milagre de Deus na tua vida. Porque tem coisa que só vai vir através daquele irmão para a sua vida. Por que Deus não deixa passar para outra? Deus não deixa alguém incorporar e usar? Porque Deus quer que nós sejamos uma comunidade. Deus quer que nós sejamos família. E eu só vou conseguir te amar, meu irmão, com a testa machucada do jeito que você está, se eu entender que a multiforme de Deus só vai passar aqui para trazer para mim através de você. Não tem gente substituída não, irmão. Quanto tempo faz que você não conversa com fulano? Pois você está deixando de ser abençoado. Eu fiz um desafio, já quero fazer agora com vocês. De manhã eu fiz no final do culto. Mas com você eu vou fazer agora. Eu quero que você, preste atenção, você que tem uma pessoa que você gosta muito, e essa pessoa sumiu. Essa pessoa faz tempo que você não vê ela. Desapareceu da célula, de repente uma pessoa que você gosta. Eu quero que você pegue o seu telefone. Você vai ligar para essa pessoa, presta atenção, e você vai dizer assim, olha,
Deixa eu te falar um negócio. Eu quero te dizer algo para você. Eu conheci muitas pessoas depois que nós deixamos de nos ver e de nos falar. Eu fiz também muitas amizades. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer. Tem muitas coisas de Deus que eu não consegui mais receber, porque você está distante de mim. Eu gostaria que você voltasse. Eu gostaria de voltar a conversar com você. Gostaria que você voltasse para a célula. Eu não sei, irmão, mas você vai dizer para essa pessoa. Amém, irmãos? Amém? Se sinta desafiado. Diga para o teu irmão, se sinta desafiado. Se sinta desafiado. Eu quero que você mostre, irmão. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos essa multiforme de Deus, você vai ser muito mais abençoado. Às vezes nós perguntamos, Deus, por que eu não sou abençoado? Sabe por que você não é abençoado, irmão? Porque você não entende. Você fica intrigado com as pessoas muito fácil. Você deixa de conversar com as pessoas muito rápido. Você desiste das pessoas também muito fácil. E você esquece de uma coisa, irmão. Tem coisa que só vem através daquela pessoa. E Deus quer nos ensinar isso. Não tem, irmão. Pode ser o camarada mais chato. Sabe? Aquele chato de marré, marré, marré. Mas tem coisa que só vai vir através dele. Irmão. Como Deus é. Vai entender Deus. Não dá para entender Ele. Como que eu vou compreender Deus? Não dá para compreender não, irmão. É assim que Deus trabalha. Sabe por quê, irmãos? Porque na verdade, irmãos, muitas vezes nós dizemos, não vou fazer, você não faz, mas outra pessoa vai fazer. Não é bem assim não, irmão. O que Deus me deu, só pode ser transmitido por mim e por você. O que Deus te deu, só vai poder ser transmitido por você. Diga para o teu irmão, você é um ser único. No reino de Deus, todas as coisas são iguais. A única diferença, irmão, são as funções. Isso mesmo. Cada um de nós vai expressar Deus da sua forma. Olha só, cada um tem um jeitinho. Tem ou não tem? Eu estava observando ali naquela chácara, aquele mundo de jovem, mas às vezes eu sou meio maluco. Aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, cada um tem um jeito, né? Tem um que é mais quieto. O Josué, cadê ele? Está aí? Meu Deus do céu, ele não para. Ele nem é Duracell. Duracell perde para ele. Ele não para, irmão. Ele é elétrico. Ele dança com a vassoura. Ele corre. E ele dança lá fora. Eu falei, meu Deus do céu. E eu estava observando, irmão, o jeito de cada um. E não tem, irmãos, Deus é demais. E todos eles, nós precisamos de cada um deles, Bruno. Do mais chato que nem o Danilo. Ele está aí? Ô, Danilo, desculpa aí. Sabe, irmão? Rapaz, nós precisamos dele. É um negócio demais para entender Deus. Você está entendendo onde eu quero chegar, irmão? Eu quero que você entenda que esse camarada está do teu lado aí. Dá uma olhadinha para ele. Diga assim para ele, olha, rapaz, eu não sabia não. Mas eu tenho que te respeitar mais. Porque se eu quiser ser abençoado, eu quero continuar sendo teu amigo. Porque tem coisa de Deus que só vai vir para a minha vida se você estiver assim do meu lado. Aplauda o Senhor, irmão. O que você está dizendo, pastor? Nunca fique intrigado com ninguém. O que você está dizendo, pastor? Nunca deixe de falar com ninguém. Você está dizendo, pastor? Nunca maltrate ninguém. Sempre viva em comunidade. Sempre viva como igreja. Porque eu quero ser abençoado. Eu quero, irmão. Eu recebo todo mundo do mesmo jeito, irmão. É um abraço. Sabe? É um sorriso. É uma bondade. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei que Deus está usando aquela vida para me abençoar. Irmão. E nós estamos ministrando para os anjos e até para o nosso inimigo. Está sendo ministrado pelas nossas atitudes. Então preste bem atenção, irmão. Sabe por quê? Porque temos que tomar cuidado. Porque a igreja, olha aqui, irmão.
A igreja é um lugar onde nós expressamos Deus da nossa forma. É interessante demais, irmão. Eu estava vendo ali os jovens, irmão. E eu falei, sabe, tem que fazer mais negócio desse para os jovens, tadinho. Porque ali vocês viam eles assim, irmão, meu Deus do céu. Tinha uns que não queriam nem dormir. E nem deixavam os outros dormir. Mas por que isso, irmão? Eles precisam, irmão. São jovens, têm muita energia. Eles precisam. E muitas das vezes nós não entendemos como igreja. Nós queremos que o camarada seja só espiritual. Daqui um dia ele está jogando bola, está oricandalabalachou, oricandalabalacheia. Ô, irmão, não pode, irmão. Você está entendendo? Deixa eu falar um negócio, irmão. Mas eu ouvi tanto sertanejo ontem, irmão, que eu estou com uma música que entrou na minha cabeça, irmão. Tá aqui, como é que é? Mas eu ouvi tanto essa música, irmão, que eu vinha no carro e disse, mas o que é a música, rapaz? Um forró sertanejo que entrou dentro de mim, assim, que eu falei, vou cantar hoje à noite. Aí, irmãos, eu estava vendo os jovens dançando. Aí estava lá, os meninos, as meninas, tudo dançando. E eu achava bonito quando eles estavam dançando. Pá. E eu falei assim, olha, desse jeitinho, eles estão ministrando para os anjos e estão ministrando para os demônios. Sabe por quê? Porque do jeitinho que eles estavam dançando ali, eles dançavam quando era do mundo. Só que agora estão dizendo, essas pernas, esses braços, são santificados para dançar agora para o Senhor. É, irmão. Aí os religiosos dizem assim, mas isso é na carne. Dança fora da carne, me ensina, por favor. Irmão, como é que você não vai dançar na carne? Miriam dançou no espírito, então me ensina esse negócio, deve ser muito interessante. Vou dançar no espírito agora, irmão. Canta aí, Josué, a música lá. Eu mando ele cantar, ele dança, irmão. Ó, irmão, como é que eu vou dançar no espírito, irmão? O espírito fala. Espírito vê. Como é que eles viram Miriam dançando então, irmão? Lógico que não existe esse negócio, rapaz. Não se dança em espírito, se dança na carne. No espírito se fala com Deus. No espírito eu interpreto Deus. E na carne eu expresso o que está dentro do meu coração. Então, irmãos, eu falei assim, esses meninos, eles não têm noção o que eles estão fazendo. Porque o que o diabo quer é que vocês façam o que vocês estavam fazendo ontem, não para Deus, do jeito que vocês estavam fazendo. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus vai fazer. Por isso que, pastor, por que você está parabenizando tanto, pastor Tiago e pastor Kelly? Porque, irmão, hoje, com os meus 50 anos de idade, eu não tenho mais esse gás. Não tenho mesmo. Eu acho joia. Mas eu confesso para você, cheguei derrubado ontem. Quer dizer, não fiz nem a metade. Hoje o Juarez falou, pastor, vamos jogar um futebol. Eu falei, você é doido, rapaz? Hoje eu só estou no Dorflex. Estou vendo não sei quantos comprimidos. Mas eu não tenho mais esse gás. E os nossos jovens? Agora, só porque o pastor tem 50 anos, agora nós vamos ter que ser uma igreja. Sabe? Não pode. É muito pastor fala que não pode, não é porque não pode, mas é porque ele tem preguiça e não consegue fazer. Mas graças a Deus, eu não consigo mais fazer muitas coisas. Mas Deus tem levantado pessoas que entendem a multiforme de Deus. Então eu fico feliz, por quê? Porque pastor Tiago, pastor Kelly, todos os meninos conseguem fazer com que Deus use a vida desses nossos jovens, da maneira que eles são. Alegre, não é verdade? Tem hora que deixa nervoso, né, pastor Tiago? Mas é gostoso, isso faz parte.
Irmãos, veja só, nós só podemos expressar Deus se nós vivemos em comunidade. Não tem como, por quê? Porque Deus é família, diga Deus é família. Deus é família. Deus, irmão, Ele criou uma família para nós sermos comunidade. Então, quando é que nós podemos expressar Deus? Quando nós vivemos em comunidade, para a comunidade e com comunidade. Não tem como você expressar Deus sozinho, irmão. Tem gente que fala assim, pastor, eu não gosto de célula. Irmão, a célula é a melhor forma de você expressar Deus. Porque você tem que estar com alguém para expressar Deus. Você tem que estar envolvido com alguém para expressar Deus. Não é assim? Você pode me dizer, irmão, se uma pessoa individualmente, viver individualmente, ela pode dizer assim, então quer dizer que eu não sou a imagem e semelhança de Deus? É sim, irmão. Você vai ser sim, na medida que você nascer numa comunidade e viver numa comunidade. Enquanto você não fazer parte de uma comunidade, você não expressa Deus. Pergunto por quê, pastor? Irmão, eu vou expressar Deus para essa parede? Vou expressar Deus para um poste? Eu só posso expressar Deus, irmão, para a imagem e semelhança dele. Para isso nós precisamos ser família. Nós precisamos viver em comunidade. Amém, irmão? Então Deus quer isso. Olhe para o teu irmão, mas olhe para o teu irmão como uma pessoa que é seu abençoador. Olhe para o teu irmão como uma expressão de Deus para a sua vida. Olhe para o seu irmão como alguém que a qualquer momento Deus vai usar a vida dele para manifestar em nosso meio. Eu ministrei sábado lá na vigília. O pastor Wendel, como é que é o nome dele, Thiago? Wendel. Ele sentou do meu lado após minha ministração e disse assim, pastor Zé Carlos, o senhor não tem noção como Deus usou a sua vida para falar com o meu sogro, que é o pastor Miguel. E o pastor Miguel depois foi ministrar. E ele ficou até meio encabulado. Aí depois ele diz, pastor, realmente Deus me sarou. Mas por que aconteceu aquilo, irmão? Por que Deus teve que usar a minha vida, lá no Vaso Novo, para falar com o pastor Miguel, que é da comunidade Vida? Porque nós vivemos em comunidade. Porque nós conseguimos reunir 3 igrejas juntos para adorar a Deus. E quando nós nos reunimos ali, Deus começou a se expressar. Deus começou a se expressar. Teve um momento que o pastor Sérgio fez igual eu faço aqui. Aí ele mandou a gente ir até uma pessoa, né, Daniel? Escolher alguém que nós não conhecêssemos. E ali, irmão, eu procurei um rapaz. Aí eu vi um rapaz alto. Aí eu fui lá nele, irmão. E eu fui lá e abençoei a vida dele. Mas, irmão, só para mim ir embora, aquele rapaz me deu uns 3 abraços. E dizia, ô pastor, que bênção. Ô pastor, que bênção. Irmãos, eu não sei o que ele estava vivendo. Eu sei o que eu profetizei na vida dele. Irmãos, nós precisamos aprender a viver em comunidade. Deus quer usar a vida do camarada que está aí do teu lado para te abençoar. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, irmãos, diga para o teu irmão, nós não nascemos para viver. Você entende isso? Então responda para ele, para que você nasceu. Os jovens não, que os jovens sabem. Ou nem lembra mais. Você sabe, então fica quieto. Você sabe Então fala no meu ouvido aqui. Nascemos para conviver. Bruno, menino inteligente. Diga para o teu irmão, você não nasceu para viver. Para que você nasceu então? Para quê? Quem sabe? Para que você nasceu? Você não nasceu para viver? Diga para o teu irmão, você nasceu para conviver. Irmão. Você não nasceu para viver, você nasceu para conviver. Isso mesmo, irmão. Nós somos um ser de convívio. Amém, meus irmãos? Por isso que eu acho que eu estou na igreja certa. Nós nos reunimos como comunidade aqui,
Quarta-feira, quinta, sexta, sábado, nós nos reunimos na célula como comunidade novamente. Nós nascemos para conviver com os irmãos. Amém, irmãos? Então, irmãos, preste bem atenção. Esse individualismo que nós vemos aí no mundo, irmão, é a morte da humanidade. Quando a pessoa quer andar sozinho, fazer as coisas sozinho, é a morte. Isaías falou algo aqui muito interessante, irmão. Ele estava ministrando a respeito do dízimo. E ele disse assim: irmão, pague os atrasados. E é verdade, irmão. É uma coisa assim tremenda. O pastor Almir é o pastor que fala na minha vida. E às vezes ele fica um tempo sem fazer reunião conosco. E aí, agora eu peguei o número da conta dele. Então eu só levo o dízimo quando eu tenho reunião com ele. E eu estava já com os dízimos atrasados, porque a gente não tinha reunião. Irmão, aí na reunião, quinta-feira, eu cheguei e falei: está aqui, pastor Almir, os meus dízimos atrasados. Né? Aí alguém falou assim: pastor Zé Carlos, mas... Conversando com alguém: você dá o dízimo? Não dá o dízimo na sua igreja? Não, meu dízimo não é na minha igreja. Aonde eu como, é que eu dou o dízimo. E aonde eu como, irmão? É lá com o pastor Almir. É lá. Uma vez por mês, às vezes quando ele dá umas atrasadas. Mas é lá. Então é lá. Eu vejo uns programas no rádio aí que só o sangue de Jesus, viu, irmão? Os camaradas não têm dinheiro para pagar programa no rádio e falam assim: irmão, traga a tua oferta aqui para pagar o meu programa de rádio. Deixa Deus te usar, traga teu dízimo. Nunca faça isso, irmão. Como eu também não quero dízimo de igreja nenhuma. Aonde você come é lá que você tem que dar o seu dízimo. Aí eu estava dizendo: não, irmão, eu dou meu dízimo lá para o pastor Almir, sim. Por quê? Porque eu vivo em comunidade. Eu não caminho sozinho. Sozinho eu não consigo. Então, eu preciso de alguém para estar junto comigo. Então nós caminhamos lá em vários pastores. Nós temos uma reunião com 10, 12 pastores. Porque nós vivemos em comunidade. Chega lá, nós conversamos, discutimos, falamos assuntos ao nosso respeito. Então, irmãos, na verdade, sabe, muitas pessoas não entendem. Mas ele precisa entender que nesse convívio, nós vamos descobrir algo de Deus nas pessoas, e eles vão descobrir algo de Deus em nós. Porque tem algo que só vai vir na minha vida através de você, através do pastor Almir. E eu não perco, irmão. Irmão, se tem uma coisa, se eu sonhar, se eu imaginar alguma coisa, irmão, tocasse no meu coração, eu vou e faço. Eu achei muito interessante hoje, eu acabei de ministrar essa palavra de manhã. Nós estávamos descendo a escada para ir embora. Aí estava descendo o Josué, nosso discipulador, Ana Paula. Aí eu disse assim para eles: vocês vão para a chácara? Aí o Josué já tinha acabado de combinar para ir para outro lugar. Aí ele disse assim: depois da palavra do pastor Zé Carlos, é melhor nós ir para a chácara. Quem sabe Deus não tem alguma coisa para falar na nossa vida lá. Mas é assim mesmo, irmão. O jovem que foi embora para casa, ele deixou de ser abençoado e deixou de nos abençoar também. Porque tinha algo de Deus que ia ser feito só através dele. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Eu quero dizer, irmão, que você faz muita falta. Você não pode ficar de fora. Eu quero dizer, irmão, que eu preciso de você. Você precisa de mim. Amém, irmão? Então, preste bem atenção, irmão. Precisamos dar a oportunidade às pessoas para expressar Deus nesse algo que só vem através dela. A igreja é esse lugar, irmão. A igreja é o lugar de nós darmos a oportunidade para desenvolver o potencial, a pessoa expressar a sua verdadeira identidade. Por exemplo, tem umas pessoas que gostam de cantar, né, Bruno? Ô, Bruno, fiz um negócio de manhã, ainda bem que não deu certo, né, Enéas? Obrigado, Enéas, você é uma benção, menino. Cada vez eu te amo mais. E aí, rapaz, as pessoas não dão. Aí ela está aqui, agora eu tenho que falar. Irmão, nós temos que dar oportunidade para as pessoas expressar a sua verdadeira identidade. Eu sei que é difícil às vezes. Nós nem era da Visão de Célula, nem era IBR, irmão. Eu fui dirigir uma igrejinha. E tinha uma menina chamada Ana Maria lá. E o sonho da Ana Maria era cantar, irmão.
E quando ela via o ministério de louvor, nós cantando, ela ficava babando, irmão. E aí um dia eu brinquei dizendo que nós ia fazer um outro ministério de louvor. A Ana Maria disse, eu já estou. Mas pelo tamanho dela, eu pensei que ela cantava muito. Mas ela era muito desafinada. E aí, irmão, vai a Ana Maria. Eu falei, nossa, essa Ana Maria, pelo tamanho dela, ela deve ter um vozeirão. Eita, irmão, Ana Maria abriu a boca. Irmão, ela desafinava e desafinava qualquer um que tentasse acompanhar ela. É ou não era, Isaías? Irmão, eu nunca vi, irmão. Eu sou ruim. Mas a Ana Maria e eu dá pra fazer uma dupla. Mas a alegria da Ana Maria era tão grande, irmão, que ela cantando, parecia, sabe, a Shirley Carvalhais. Fui longe agora. Alguém conhece a Shirley Carvalhais? Oh! Gente, mas ela cantava com uma alegria tão grande, né, Ana? Porque era a vontade dela, irmão. E todo mundo dizia assim, nossa, pastor, esse dia, tadinha, baixava até a cabeça. E a Ana Maria ia, irmão, ia com aquele vozeirão dela, e ninguém conseguia acompanhar. O coitado do Bruno tentava dar um dó, ela ia pro ré, e o Bruno ia pro dó. E era uma briga, irmão. Mas ela se sentiu o máximo. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja é esse lugar mesmo, irmão. Quer ver, Bruno? Prega aqui. Eu tentei de manhã, mas não deu certo, não vou fazer não, que o Ernesto está gravando. Pergunta para minha mulher que música eu vou tocar no violão agora. Dá a nota aqui, Bruno. Eu vou ensaiar, depois eu toco para vocês. Aí, irmão, eu tinha um professor. E ele começou a me ensinar a tocar violão, porque é o meu maior sonho. Eu nem conhecia o Antônio Cirilo. Era tocar. E eu comprei um violãozinho pequenininho e ia lá. Ele falou, eu doido, falei, eu preciso tocar. Aí ele me ensinou 3 notas. Zoaram com esse meu hino, mas ele era bem espiritual na época, viu, irmão? Bagunçaram. Aí eu ficava assim. Que nota que é essa, Bruno? Mi, Ré. Aí, irmãos, ele me ensinou. Aí ele me ensinava mais ou menos assim. Deixa eu começar, você pega aí, ó. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Era só 3 notas. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram no campo. Mas o que eu gostava de fazer era assim, ó. Chururua. Só que a única coisa que eu sabia era isso, irmão. Obrigado, Bruno. Você não está gravando, vai ficar feio depois. Irmãos, aí eu pegava o violãozinho. Aí a minha esposa falou assim, Zacário, eu vou quebrar esse violão na sua cabeça. Falei, Dina, me incentiva. Sabe por quê, irmão? Porque igreja é isso. Pastor, então quer dizer que agora todos nós aqui pode cantar? Então, irmão, aqui não dá. A liturgia do culto tem que ser essa, porque não tem tempo para todo mundo. Mas lá na cela, pega um violãozinho lá, reúne lá. Irmão, nós temos que dar a oportunidade das pessoas se expressar, falar, cantar. Mas pastor é desafinado, eu sei, mas deixa ele ser igreja. Pastor, meu menino só sabe dó, ré, mi. Tudo bem, irmão. Dá para fazer um hino assim, não dá não, Bruno? Dá. Eu conheço um irmão que ele toca os 450 hinos da harpa com uma nota só. Não é verdade, Thiago? Eu não sei como é que é. Mas do mesmo jeito que ele canta lá, os guerreiros se preparam para Aí está na mesma nota, ele começa assim, dá mais um aí.
Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Pam, 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 pam. Na mesma nota ele está lá. Solte o cabo da nau, tamo ré. Aí eu falei assim, mas irmão José, mas o senhor toca demais. Ele diz, pois é, pastor, eu estou na mesma nota. E a gente se alegrava. O pai da Kelly pega um sax, mano, canta agora os 600 da harpa, porque agora são 600 na harpa. Aí você fala, que nós você está dando? Ele não está nem aí. Então, irmãos, hoje tem muitos irmãos que até querem ficar na sua célula. Mas, irmão, lá o negócio tem que ser do seu jeito. Só é. Ah, pastor, aqui o negócio é só Fernandinho. Canta aí. Sabe, irmão, mas a gente gosta de outro negócio também. Então, às vezes, irmão, nós temos que dar essa oportunidade. Porque a coisa não pode ser, sabe, nós temos que ser um pouco mais flexível. Agora, preste bem atenção, irmão. A igreja tem que ser esse lugar que as pessoas se descobrem. Eu acho que as pessoas não podem fazer tudo. Mas uma coisa é certa, irmão, é lá que eu vou descobrir o potencial de cada um, amém, irmãos? Fora disso, irmão, fora desse negócio do culto, sabe, fora dessa liturgia que nós temos como culto, a igreja tem que ser um lugar que as pessoas possam expressar aquilo que Deus deu como talento. Eu vi tão bonito lá o pessoal lá, os meninos, cada um, as meninas passaram a tarde inteira enfeitando, depois de tudo pronto, ficou tão bonito lá, a arrumação da festa Caltrim deles. Sabe, ficou tão legal, cada um com a sua criatividade, o seu jeito, sabe? A igreja tem que ser isso, as pessoas têm que ter esse espaço. Às vezes de expressar loucura, não é verdade? Umas coisas meio doidas. Eu vi uns cowboy que de cowboy não tinha nada. Uns iam dançar, dançava um sertanejo, a música sertaneja estava dançando rock, mas tudo bem. A igreja tem que ser isso também, irmão. Agora não, tem gente que quer que seja um negócio do jeitinho dele, pronto, acabou, desse jeitinho. Aí diga, você imagina, irmão, se todo mundo tiver que gostar de rock. Então, irmão, preste bem atenção. O nosso papel, diga o meu papel, como líder, como irmão, é desabrochar Deus em cada um dos nossos irmãos. Começa a descobrir, irmão. Porque esse irmãozinho aí que não sabe falar como você fala, tem algo de Deus nele. Só vai vir através dele. Não abre mão dele não, se coloque sobre os pés.